Oi, gente, essa é a Bia do futuro, que veio aqui pra contar como foi o desfecho da van atolada no meio da estrada, no meio do nada. Voltando, no vídeo anterior eu falei que a gente passou um dia mágico no conto de fadas, mas no finalzinho do nosso conto de fadas, do nosso dia maravilhoso que a gente teve lá, como todo conto de fadas, tiveram alguns elementos obscuros, vento, chuva, e assim, a gente não viu a hora daquele perrengue acabar. E aí, quando a gente finalmente, depois de 3 horas andando na chuva, a gente chegou no carro. E aí a gente pensou, meu Deus, que bom que esse dia acabou. A gente só quer encontrar um lugar pra dormir e descansar pro dia seguinte, que seria o nosso último dia de viagem. Mas, como eu falei, como eu dei esse spoiler, não acabou por aí, porque a van atolou. E vou contar pra vocês o que aconteceu. Existe um aplicativo muito famoso que as pessoas usam para encontrar lugares para dormir. E o nome desse aplicativo é iOverlander. Muita gente famosa usa ele. Eu já usei ele para dormir, para encontrar campings informais, para dormir no carro. Funcionou muito para mim. É um aplicativo que ele deixa que as pessoas vão postando e sempre tem comentários dizendo que se o lugar é bom, se o lugar é ruim e tal. Então o Corey, ele tava dirigindo e eu abri esse aplicativo e fui procurar um lugar para dormir, né? E aí eu achei um lugar e falava que caminhão dormia lá, que van longa dormia lá. Aí eu pensei assim, bom, se tem caminhão dormindo lá e van grande e longa dormindo lá, deve ser um lugar seguro e tal. Aí o Corey, ele não gosta desses aplicativos. Ele é bem chato, bem cuidadoso com onde ele enfia a van dele, porque é a van dele, né, gente? Se acontece alguma coisa, não quero nem pensar nessa possibilidade. Então ele é bem cauteloso. No momento que a gente entrou na estrada, a gente viu que tinha... E aí no momento que a gente foi entrando nesse lugar, a gente viu que era uma estrada de terra. E aí ele já ficou assim, é uma estrada de terra, ele não gosta muito de estrada de terra. Aí tá, né? Aí a gente viu que tinha um buraco no meio da estrada. E até aí, a gente passou o primeiro buraco. Um buraco bem grande no meio da estrada, mas assim, dava pra passar, né? Aí, à frente, a gente viu mais 2 buracos, assim. Um era aqui e o outro era aqui, entendeu? Então, tipo, ia ter que fazer uma parada assim. Aí, nesse momento, ele já falou assim, não quero continuar. E eu gosto de encontrar os lugares um pouco mais escondidos, um pouco mais reservados. Mas, obviamente, eu não sou motorista, não é minha van. Então, assim, no exato momento que ele fala, eu não estou confortável, eu falo, vamos dar meia volta. E aí a gente falou, né, vamos dar meia volta. Eu falei, turn back, tipo assim, vira, não sei exatamente, dá meia volta. E aí eu perguntei, você quer que eu saia do carro? Você quer que eu olhe isso? Eu tenho uma memória de um perrengue que eu passei na estrada. E aí o motorista do carro, ele saiu do carro, ele olhou os arredores do carro e daí tomou uma decisão. Então eu perguntei, você quer que eu saia do carro? Sai do carro. E aí nisso, ele tava estressado já, e aí ele começou a dar meia volta, ele não saiu do carro, e ele começou a dar meia volta. E aí, gente, era uma estrada de terra, no meio do nada. Não era no meio do nada, tá? Era tipo assim, 300 metros da beira da estrada. Então tinha uma estrada, a estrada tava aqui, aí tinha uma estradinha de terra aqui, e aí nisso era 300 metros da gente andando já na estrada. E aí nisso, quando ele começou, a estrada tava aqui, tá? Quando ele começou a dar meia volta com o carro, a van começou a cair um pouco pra trás. Caiu um pouco pra trás, caiu um pouco pra trás. E aí, ao invés dele parar nesse exato momento e dar uma volta, olhar um 360, ele continuou dando ré com a van assim na estrada, perpendicular à estrada. E aí nisso, gente, falando que a van tombou um pouquinho pra trás e a gente não conseguiu tirar ela de lá de jeito nenhum. E aí a gente tentou o 4x4 da van e a gente não conseguia tirar a van de lá de jeito nenhum. E assim, a van tava tombada assim pra trás, as 2 rodas de trás estavam tombadas, mas era tipo assim, era tipo uns 30 centímetros. Não era muito, entendeu? A van não era um precipício. Era só que a estrada, ela era levantada. E de ambos os lados da estrada tinha um valezinho assim, né?
Então, assim, não era muito, era tipo 30, 40 centímetros, eu não sei exatamente. Mas a van ficou atolada lá. E aí, gente, eu nunca vi o Corey tão estressado na minha vida. Coitado, cara, porque é uma coisa que ele tem muito medo de acontecer, porque um guincho pra tirar pode sair uns $1000. E a gente, obviamente, não queria gastar esse dinheiro. E, gente, eu não tenho os vídeos desse momento porque eu tava tentando respeitar o meu namorado nesse momento. Que ele tava, assim, muito, muito, muito estressado. E eu tava me sentindo super mal porque a ideia foi minha e tal. Tudo bem que eu não tava forçando ele aí nessa direção. No momento que ele falou pra parar, eu falei, vamos parar. Mas, né, era um pouquinho da ideia minha, então eu tava me sentindo muito mal. Então, não queria que isso acontecesse com a gente, não queria que a gente gastasse $1000 pra tirar a Van dali. Então eu tava me sentindo culpada também, então eu não gravei nada. E eu tava tentando respeitar o momento de estresse do meu namorado. Mas, gente, vou deixar aqui que, assim, da próxima vez eu vou gravar mesmo. Porque assim, gente, é a vida como ela é. E, assim, pra todo problema tem uma solução. E, assim, entre a gente ter atolado a van e entre a resolução desse problema, foi, assim, 1h30. Então, assim, foi um problemão. Foi muito, muito, muito estressante. Eu fiquei com muito medo. Não consegui tirar a van dali, de gastar $1000. Mas tem toda uma solução. Então, assim, da próxima vez eu vou gravar mesmo. Corey, desculpa, você namora uma YouTuber. Então, assim, perrengues são conteúdos. Mas, enfim, não gravei, gente. Como a gente resolveu esse problema? Gente, quando eu tô em uma situação de muito estresse que envolve outras pessoas, quando é comigo, a situação de estresse é comigo, eu tô sozinha, demora um pouco mais pra minha cabeça funcionar assim, né? Mas quando eu tô numa situação de estresse com outras pessoas, a minha cabeça, ela dá uma engrenagem, assim, adrenalina, eu acho, que ela funciona de uma maneira um pouco diferente, bem racional. Então, assim, o Corey tava bem chateado nesse momento. Coitado, cara, coitado. Ele tava assim, meu Deus do céu. Enfim, qual foi a solução desse problema? Eu falei pra ele, fica aqui, você vai pesquisar no Google, a gente tava com sinal nesse momento. Você vai pesquisar no Google algum guincho, você vai tentar ver aí guinchos pra hoje, pra amanhã. Enquanto isso, eu vou na beira da estrada e vou pedir ajuda. Que nem de filme, que fica uma pessoa na beira da estrada com o celular ligado, com a lanterna ligada, pedindo ajuda. Era eu. E aí, eu fiquei lá pulando no meio da estrada, todo carro que passava, eu ficava assim, ah, me ajuda. E por que eu tive essa ideia, gente? Porque Utah é uma cidade que tem muitos carros, muito 4x4, tem muito deserto, tem muito off-road. Então, assim, eu pensei que não era tão difícil assim ter algum carro pra ajudar, ou então que conhecesse algum outro carro pra ajudar, ou então até mesmo um guincho, sei lá, na beira da estrada, foi essa o que passou pela minha cabeça. Então, pararam dois carros pequenos pra... E aí eles perguntaram se estava bem, né? Obviamente, porque uma menina sozinha no meio da estrada, pulando, pedindo ajuda. Então, assim, felizmente, eu sempre tenho, até agora, e que seja assim, por todas as minhas aventuras, eu sempre encontro boas pessoas no meu caminho. Eu sempre falo isso, que eu encontro boas pessoas no meu caminho. Eu gosto de falar isso em voz alta pra... Esqueci a palavra. Pra afirmar isso. Tem uma palavra pra isso que eu esqueci, gente. Atrair isso. Então eu sempre falo isso, que sempre tem pessoas boas no meu caminho. E mais uma vez, uma boa pessoa no meu caminho, cujo nome era Cris, parou um 4x4 assim, uma caminhonete bem grande. E aí eu pedi ajuda. E ele tinha os equipamentos para ajudar a gente a sair da estrada. E aí, gente, na minha cabeça, eu acho que primeiro ele ficou um pouco desconfiado, né? Porque vai que é um golpe, né? Vai que é uma pessoa numa emboscada. E não dava pra ver a van da estrada principal, porque como eu falei, tinha uma estradinha de terra e foi uns 300 metros que a gente andou até atolar. E aí, ele ficou um pouco desconfiado, né? Porque ele não tava vendo a entrada da estrada de terra. Aí eu falei pra ele, não, ali à direita, assim, tem uma estrada de terra. E aí eu falei pra ele, se você não se sentir confortável, tudo bem, mas se você quiser ir lá, ver qual é, eu agradeço muito. Aí ele topou. Cris. E aí ele topou. E aí eu levei ele, né, até a estrada que a gente atolou, derrapou. E aí ele falou, vou ajudar vocês. Que anjo, gente. Que anjo na nossa vida. E aí a estrada tava aqui, né? A van tava assim, caída pra trás. E aí, primeiramente, ele botou o carro dele aqui. E ele guinchou a van. E botou uma corda lá, né? A van botou num eixo principal da van, das rodas, assim. E aí ele tentou puxar a van, né, daqui. Puxar a van que tava assim.
E aí, no primeiro momento que ele puxou, a van deslizou, assim, né, pro lado. E aí a gente não conseguiu tirar a van de lá. E, meu Deus, gente, foi muito tenso. Queria muito ter filmado, mas de novo eu tava tentando ser respeitosa com o Corey. E aí tá, né, não deu certo. Aí o que o Chris fez? Ele tinha um carro bolado, né, 4x4. Era uma caminhonete bem alta, com umas rodas assim, bem, sei lá, molenga, assim. Não sei o nome técnico pra isso. Mas o que ele fez? Ele enfiou o carro dele no meio do valezinho, né? Como eu falei, os dois lados da estrada, eles eram caídos assim, né? Então ele enfiou a caminhonete dele do outro lado e aí ele puxou a van de frente. E aí ele e o Corey se falaram que quando ele buzinasse era pra acelerar. E aí, gente, eles tentaram a primeira vez, eles não conseguiram. E aí eles tentaram mais uma vez com bastante força, assim, eu tava com medo, sei lá. Ele deu uma ré, assim. Ah, ele foi de ré, né? Não sei se eu não falei, mas foi de ré. Ele deu ré, ele pendurou os dois frente a frente e deu uma ré, assim, bizarra. E aí ele puxou a van do Corey. E aí a van do Corey saiu do buraco, né? Da beira da estrada. E foi isso, gente. Foi muito, muito, muito estressante. Mas entre o problema e a resolução do problema foi, sei lá, 1h30, 1 hora. A gente já tava na estrada de novo. Mas esse dia foi muito de emoções, porque a gente já tinha passado muito perrengue pra chegar até a van. E aí era tudo que a gente não queria, era passar o perrengue com a van. Mas graças a Deus deu tudo certo e o problema foi resolvido. E eu fiquei muito, muito feliz. Obrigada, Cris, por estar no nosso caminho nesse momento. E como agradecimento, eu tava tão grata. Nisso, quando eu cheguei lá no Corey falando que eu tinha encontrado um carro e tal, o Corey, ele tinha ligado para um gancho e ia ser $200 só pro gancho ia até lá. E aí de lá ele ia ver exatamente o valor que ia ficar e tal. Então, assim, no mínimo o problema ia custar $200. E eu não tinha outro dinheiro, eu não tinha mais dinheiro na minha carteira, eu tinha $100. Eu falei assim, Chris, toma aqui esses $100 de agradecimento. Muito, muito, muito obrigada. E aí a gente também deu umas cervejas pra ele. E ele tava com uma menina. Eu lembro até que eu fiquei assim, meu Deus do céu, espero que ele não esteja querendo impressionar a menina. Porque o Corey perguntou pra ele em algum momento, você já fez isso antes? E ele falou que não, antes deles tentarem. Aí passou isso pela minha cabeça, mas deu tudo certo, gente. E é isso aí, um dia cheio de emoções. Esse foi o ponto mais baixo da viagem, né? Um ponto de mais perrengue. Mas temos alguns perrengues pro próximo dia que vocês vão ver nesse vídeo aqui, ao longo desse vídeo. Então, por favor, continue aí no vídeo. E é isso aí, gente. Até! Como eu falei pra vocês, infelizmente não consegui a permissão pra fazer uma trilha muito famosa chamada Angel's Landing. Então, nesse dia, a gente decidiu curtir um pouquinho do Zion na parte da manhã e seguir em direção ao Bryce. Como eu falei no vídeo anterior, o acesso ao Zion se dá através de um shuttle, mas você pode cruzar o Zion em direção ao Bryce de carro e é uma estrada cheia de curvas e muito linda. Uma estrada cruza o parque, é necessário ter um passe dos parques nacionais. Não é o único caminho para chegar até o Bryce, mas é o caminho mais bonito e mais curto para chegar. Sugiro muito parar no meio do caminho e fazer a trilha que vai até o Overlook, cujo link eu vou deixar na descrição do vídeo, que é uma trilha bem curtinha e é muito linda. Você vai ter uma vista da estrada e uma vista incrível do Zion. Eu já fiz 2 vezes e eu super recomendo. Mas como eu estava com o Corey, ele não liga muito para fazer essas trilhas que são muito famosas, a gente procurou uma trilha diferente para fazer nesse caminho. O nome da trilha que a gente fez, ou tentamos fazer, era Manipool Trails. Mas chegando lá tava super seco, a gente cometeu um erro que foi não ter aberto o mapa da trilha antes de chegar até a trilha. E como eu não tenho o aplicativo premium de trilhas, infelizmente eu não consegui abrir, então a gente não sabia exatamente para onde ir. E como já eram 2 horas da tarde, a gente decidiu seguir logo em direção ao Bryce, que seriam 2 horas de carro pela frente até chegar. Chegando no Bryce, tivemos um pequeno conflito, porque eu guiei a gente pro lugar errado do parque. E eu já tinha ido 2 vezes nesse parque, então eu sabia pra onde a gente deveria ir, né? Mas enfim, como eram 5 horas da tarde, a gente tava com vontade de fazer trilha, a gente decidiu tentar fazer uma trilha. Mas, gente, vocês vão ver as imagens da trilha. E assim, completamente insalubre e inviável.
It's like super steep over there. Super windy. It's the only spot without wind. Look at poor Giz. Gosh. I'm gonna blow away Giz. E eu, como uma boa aventureira, eu jamais faria isso sozinha. Mas como eu tava com o Corey, eu meio que tava assim, mano, será que ele acha que isso tem que tá de boa? E aí a gente foi indo um pouco, né? E aí no momento que ele falou assim, Bia, você não quer dar meia volta não? Aí eu falei assim, sim, vamos dar meia volta. Então assim, eu não sei onde que eu tava com a minha cabeça, porque não era uma trilha segura e a gente deveria, no primeiro momento que a gente viu isso, a gente deveria ter dado meia volta. Mas graças a Deus a gente seguiu só um pouquinho e deu meia volta depois de uns 20 minutos de caminhada. E nisso já eram quase 5:30 da tarde, gente. Então a gente foi correndo para outra parte do parque e aí a gente começou a fazer uma trilha normal. O Bryce é conhecido pelos Woodoos, que são esses pilares de rochas altos, esculpidos pela erosão ao longo de milhões de anos. Essas formações únicas vêm de uma variedade de formas e tamanhos, criando uma paisagem surreal e integrante. Gente, o Bryce também é um parque que você pode facilmente passar uns 3 dias e não conhecer o parque inteiro. Mas, para quem tem pouco tempo lá, eu sugiro qualquer trilha perto do Sunset Point ou do Sunrise Point. Tem várias trilhas que você consegue explorar dentro desses canyons. Navarro Loop, Queen's Garden Trail, Wall Street. Todas essas trilhas, elas são interligadas. Então você pode fazer ela bem curtinha, uma ida e volta bem curtinha, ou você pode explorar canyons adentro. O Corey e eu descemos no Sunset Point e depois fizemos um loop até o Sunrise Point e depois a gente andou por cima na calçada. E ao todo foram 5 quilômetros que a gente caminhou e a gente viu escurecer e foi maravilhoso. Mais um magic moment da viagem. What's going on? Oh my gosh. It's nice. Oh wow. Gente, sem entrar em muitos detalhes, a gente viu nesse dia uma luz muito diferente de tudo que a gente já viu antes. Parecia fogos de artifício, mas não tinha barulho nenhum, era no meio do nada. E era uma linha reta, caindo assim, girando. Muito louco. E pra mim, isso é um sinal de uma presença, de uma vida fora desse planeta. Eu não sei vocês, mas eu acredito que a gente não tá sozinho aqui. E eu fiquei muito feliz de ter visto isso, porque pra mim é como se eu pudesse me conectar com outras coisas além desse planeta.
Ai, gente, é até difícil colocar em palavras, até porque eu não tenho as imagens, estava escuro, dessa noite maravilhosa que a gente teve à luz da lua. Eu tinha medo de fazer trilha durante a noite, mas é uma sessão muito boa e muito gostosa. E depois disso, a gente enfrentou uma tempestade de neve e eu perdi o meu voo. Então, gente, eu não perdi o meu voo apenas pela tempestade de neve. Eu perdi meu voo porque eu achei que meu voo era às 9 horas da manhã e, na verdade, era às 7 horas da manhã. E era meia-noite, a gente estava no Bryce e a gente tinha que dirigir por 5 horas até chegar em Salt Lake City. Ou seja, a gente tinha que dirigir sem parar. E com a tempestade de neve, óbvio que não rolou. E também, assim, a gente estava muito cansado. Então eu só desisti de pegar o meu voo e remarquei pro dia seguinte. O que acabou que foi bom, que a gente aproveitou o dia seguinte descansando. Eu só quero deixar o fechamento desse vídeo aqui agradecendo ao Corey por ser o meu parceiro de aventuras. Tem sido muito divertido curtir essa nova jornada com você. Tivemos pequenos conflitos normais, mas cada viagem é uma oportunidade da gente se conectar melhor e da gente colecionar momentos e aventuras e histórias. E muito obrigada por viver isso comigo, celebrando os meus 30 anos de idade. Muito obrigada para quem assistiu. Por favor, se inscreva no meu canal. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima aventura.